Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 16 de julho de 2025. Pessoal, chegando aqui no gráfico semanal. Gráfico semanal sem muitas mudanças até o presente momento, tá, pessoal? Basicamente está da mesma forma do qual a gente falou ontem. Ele está aqui nessa região de média 17 períodos, ele não consegue desenvolver, ele não consegue passar desse fundo aqui, ó, do candle 23, que também toca nesse topo do lado esquerdo aqui, então ele está com muita dificuldade de evoluir, tá? Então está com muitos indícios que ele pode se segurar. Vamos aguardar a semana, porém começo a ficar desconfiado que de fato ele está com dificuldade de prosseguir aqui o movimento de queda, tá? A gente olhando para o diário, ó, a gente vai ver que de fato tem um fechamento até acima do anterior, ou seja, ele já fechou positivo, porque teve um fechamento acima do candle 132, do fechamento do 132, deixou muita sombra inferior, e isso aí começa a dar indícios de que, de fato, ele pode querer evoluir para cima, tá? Mas, assim, o querer evoluir não quer dizer que ele vai, de fato, fazer isso. A gente vê que tem uma relevância nessa média de 72 períodos, ele não está conseguindo se firmar, ou seja, fechar um candle pesado para baixo, todo vermelho aqui, ó, tá difícil dele conseguir fazer isso. Ele sempre está deixando um pouco de pavio nas extremidades, então isso chama a atenção da dificuldade do suporte relevante que a gente tem aqui, tá? Então, ó, a gente olhar aqui, ó, tem um suporte bem relevante nessa região e tá muito difícil do preço realmente passar daí, tá? Então, fique atento em relação às suas operações, sempre que ele te der indícios que vai cair, se de fato confirma o movimento, porque aí fica muito difícil de operar, né? Porque você não, para quem gosta de tendência, ou seja, gosta daqueles movimentos de continuidade, tá bem complexo de operar aqui, poucas oportunidades, tá bom? Vamos ver, ó, se caso ele fizer um ponto de retorno para cima aqui, eu acredito que ele possa buscar médias, tanto a média rápida quanto a média de 17 períodos. Não necessariamente o que vai fazer tudo isso no mesmo dia, mas eu tenho uma impressão que se ele fizer isso, ele pode dar uma acelerada. Ou ele, infelizmente, vai continuar aqui meio que consolidado nesse rangezinho que ele já se encontra aqui. Tá? Não é o que eu espero, eu gostaria que o preço se movimentasse, mas é o que de fato pode acontecer devido a esse contexto. Tá? Os 60 minutos, a gente começa a observar aqui, ó, que ele não tem mais desenvolvimento, ou seja, ele faz os movimentos tentando continuidade e não consegue. No dia de ontem ele até deu uma espetada para cima da média aqui, porém ele só foi lá e falhou e voltou para baixo dela, fazendo fechamento abaixo dela. E depois aqui, ó, várias tentativas de rompimento, de continuidade para baixo, todas deixando muita sombra, muito pavio para baixo. Então a gente de fato não está conseguindo ter fechamentos que confirmem esses rompimentos e essa continuidade. Inclusive, ó, ele deixa um sinal bem interessante aqui no fundo. Ó. Depois de todos esses pavios, ele deu essa puxada. Aí ele fez essa correção aqui, ó, na média. E agora, ó, vem ensaiando um movimento de pivô para cima. Então, se de fato esse pivô se confirmar,
ele pode entregar uma boa movimentação. Tá, ó, vamos fazer uma projeção para a gente ter uma ideia de onde ele pode buscar exatamente. Ó. Então, se ele conseguir romper de fato aqui e acelerar, ele pode inicialmente buscar a região de 137.900 e se ele buscar 1.618 do movimento, ele pode chegar lá no 138.700, 138.750 naquela região ali. Que aí, ó, se a gente observar aqui do lado esquerdo, ó, vai ter uma confluenciazinha com esse topo aqui, ó, bem pertinho desse topo aqui. Tá? Aí se o 60 fizer isso e de fato conseguir acelerar, o mercado pode se animar e de repente ele tem entregar uma boa movimentação, até maior do que esta. Tá? O que a gente vai ter que observar? A gente pode buscar uma retração. Então, do fundo de ontem até esse primeiro topinho aqui, ó, que é essa marcação, inclusive, que eu deixei aqui. Ó, a gente vai ver que o 76.4 está bem na região ali do 138.100 aproximadamente. Que aí basicamente vai ser onde vai estar buscando essa média de 72 períodos. Aí nós vamos ter que observar se ele vai conseguir vencer essa região ou se ali ele vai começar a dar vendas novamente. O que me chama a atenção dos 60 minutos, tá? É que, ó, todas as vezes que ele tocou a média de 17 períodos, ele tomou choque e desceu, ó. E aqui, no dia de ontem, ao final do dia, ele consegue vencer essa média. Então, aparentemente, fazendo esse fechamento para fora dela aqui, ó. Então, se a gente tiver a continuidade, é bem provável que ele dê uma acelerada, tá? Uma outra coisa que a gente pode observar é que se no meio do caminho ele vai falhar e não vai voltar a dar vendas novamente. Então, eu ficaria bem atento em relação a essa região que ele já está, que é no 50% dessa retração, e também aqui na região entre 618 e 76.4, ou seja, todo esse range aqui eu vou ficar muito atento de como que o preço se comporta e se ele vai voltar a oferecer vendas, tá? Aqui ele armou um contexto de possibilidade de reversão nos 60 minutos, mas para isso ele precisa de fato dar uma boa acelerada, ir bastante aqui, ó, conseguir subir, passar desse topo e depois fazer uma correçãozinha e quem sabe entregar uma continuidade no movimento, tá? Mas aí a gente vai ter que de fato acompanhar o pregão e verificar se ele vai ter toda essa força, tá? Se você estiver gostando desse vídeo, deixa um curtir aí, deixa aquele like bacana aí que ajuda bastante a gente. Você puder deixar um comentário, comenta aí gostei e compartilha com os amigos. Compartilha com seus amigos, por favor. Olha o 15 minutos, galera. Olha que lindo que tá, ó. Então 15 aparentemente já tentando montar essa reversão. Ele vai, faz o movimento, corrige na média e vem rompendo. Agora ele só precisa entregar de fato a aceleração, certo? O 15 também me chama bastante atenção, que ele vinha respeitando a média de 72 períodos. Ó. Toque na média, desenvolvimento, toque na média, desenvolvimento. Toque na média ontem, né? De desenvolvimento. Então, depois ele veio com toque de média no fim do dia e aí ali fez a correção e estourou. Então, tudo corrobora para ele poder dar uma acelerada e de fato, pelo menos em buscar que essa média, que é a próxima média que ele poderia estar testando, mas eu acredito bastante que ele possa desenvolver o preço. E é o que a gente gosta, né? A gente gosta de tendência. Então, que ele de fato desenvolva, de repente entregue uma correção e depois dê continuidade, né? Então é isso que a gente espera do preço. Um preço com boas movimentações gera mais oportunidade. E aí a gente pode buscar isso na continuidade, se for o caso. Se não quiser já operar logo no início do pregão, correndo o risco dele falhar aqui nessa máxima do lado esquerdo, até essa outra aqui, ou seja, bem próximo das retrações já. Então, de repente, esperar ele te mostrar qual é o lado que ele vai querer atuar de fato, e aí você entrar e buscar a sua montagem de posição para ir buscar os melhores, extrair o melhor, né, o melhor que o mercado possa te ofertar neste dia, tá? Fica bem atento se ele não vai falhar, de repente ele induz aqui depois as compras e reverte, assim como fez ontem em alguns momentos, induzindo compras e depois, né, voltando a cair.
Tudo bem? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Operem com cuidado, lembrando que não se trata de recomendação de compra e nem de venda. Bons trades e até amanhã.